Bem-vindos ao Bisturi, um podcast da Federação Nacional dos Médicos, FNAM, uma federação que integra 3 sindicatos médicos: o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, Sindicato dos Médicos da Zona Centro e Sindicato dos Médicos da Zona Norte. Neste podcast falamos sobre assuntos que dizem respeito ao exercício profissional dos médicos, da medicina e da saúde em Portugal. Hoje vamos falar sobre formação médica. O meu nome é Hugo Esteves, sou médico de saúde pública, sou vice-presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul e dirigente da FNAM. Hoje à conversa connosco temos o Manuel Santoveia. Olá, Hugo. Muito obrigado desde já pela disponibilidade Obrigado de estares pelo convite. aqui connosco, a partilhar um pouco da tua experiência enquanto médico interno. E se calhar começávamos por aí. Como é que tem sido o teu trajeto em particular? Sei que estiveste a fazer a formação geral no Hospital de Évora e estás neste período de limbo, de transumância entre a formação geral e a formação especializada. Exatamente. Olá, Hugo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sim, eu completei o curso da Faculdade de Medicina de Lisboa em 2021 e depois optei o ano passado, o ano civil de 2022, em fazer o internato de formação geral no Hospital do Espírito Santo de Évora, sendo que acabei por repetir a prova nacional de acesso à especialidade, no fundo não rescindi contrato enquanto estava a fazer o internato de formação geral e, portanto, agora estou neste tal ano em que vou escolher, em princípio, vou escolher em novembro uma especialidade, mas acabo por estar aqui num ano como prestador de serviços, como médico indiferenciado. E a partir do próximo ano veremos que especialidade é que escolho. Ainda não tenho exatamente definida a minha preferência. Como é que viste as condições para o médico interno que está a fazer a sua formação geral num hospital público, no contexto do Serviço Nacional de Saúde, neste caso no Hospital de Évora? É sim, acho que foi um ano bastante interessante. O Hospital de Évora tem falta de condições, como acaba por acontecer em vários hospitais públicos, mas tem um ambiente acolhedor e integrador. Agora, de facto, principalmente em serviço de urgência, isso tem vindo a ser falado não só no Hospital de Évora como outros hospitais. Às vezes acabam por faltar recursos humanos, mesmo de condições, que desde cedo acabamos por ser expostos a este tipo de condições e de situações menos apelativas, não é? No entanto, foi um ano que sinto que foi muito importante para o meu futuro e para entrar em um primeiro contacto mais a sério com a vida de um médico. Com certeza que o teu objetivo agora é procurar uma especialização, não é? Este é um assunto muito especial do ponto de vista também dos sindicatos médicos, porque nós defendemos, no fundo, o acesso a todos os médicos a esta especialização. Sim, eu acho que eu e quase todos os colegas, não vou dizer todos, e depois até podemos falar um bocadinho porque é que nem todos os colegas acabam por depois se especializar, mas todos acho que acabamos por querer diferenciar-nos, tornar-nos profissionais mais diferenciados numa certa área, é o meu caso. Agora, de facto, por um lado há esse entusiasmo a partir do próximo ano, no meu caso, em princípio, ingressar numa especialidade. Por outro lado, também há um bocadinho de receio e apreensão com as condições que vamos encontrar, com algumas das coisas que vamos ouvindo de colegas. E eu pessoalmente agora tenho muitos colegas que ingressaram este ano no internato, portanto, na formação especializada, e há certas coisas que vou percebendo que funcionam, que não funcionam da melhor forma. Portanto, acaba por sempre haver esse receio. Agora, acho que no fundo todos queremos, aceder a essa formação especializada, mais diferenciada, e pessoalmente também é esse o meu desejo. Manuel, e em relação a este período que viveste na formação geral no Hospital de Évora, que aspectos positivos é que identificas durante este percurso formativo e, eventualmente, os aspectos menos positivos desta formação geral? Assim, é um primeiro contacto com a vida clínica. Acho que isso foi um aspecto muito positivo
percebermos que estamos a ser úteis no nosso dia-a-dia, que estamos a tentar fazer uma diferença com os doentes, com os nossos colegas. Isso acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Quanto a aspectos assim um bocadinho menos bons, acho que sem dúvida é de facto constatar que é impossível às vezes fazer mais com as condições a que estamos sujeitos. Até nem digo tanto às vezes como interno de formação geral, mas olhar para os colegas como internos de especialidade e os próprios especialistas que às vezes não conseguem ter o maior tempo para nos apoiar ou para nos ensinar, às vezes, porque ainda estamos a completar aqui um processo de formação, porque de facto são sujeitos a condições muito difíceis. Ou seja, acabo por olhar para os colegas e perceber que fazem que estão sempre, é obrigatório fazer horas extraordinárias, começam o internato, isto acontece em muitos hospitais, se não quase todos, ou seja, entram no internato e têm que, para além das 40 horas semanais, que já são das poucas profissões dentro do setor público que faz 40 horas semanais e não as 35, claro. Mas para além disso tem a questão de ser-lhes imposto, não é opcional ser-lhes imposto estas horas extraordinárias, que varia depois consoante as especialidades, são 12 horas extraordinárias, são 24, são 36, ou seja, chegamos a ter colegas que fazem quase 80 horas semanais e uma pessoa, como é que é possível uma pessoa depois ter tempo e ter paciência? Disponibilidade para acompanhar os médicos internos, não é? E também os próprios doentes, às vezes, principalmente no serviço de urgência, quando são bancos de 24 horas, uma pessoa quer dar o seu melhor, quer ter atenção aos doentes. Pronto, temos sempre essa atenção, mas de facto às vezes é impossível, porque são muitas horas, são más condições, às vezes a falta de material também é uma realidade, acabamos por ter, há certas coisas que deviam ser renovadas com mais frequência, às vezes oxímetros, às vezes certos materiais que faltam e que depois não são renovados, e isso acaba por dificultar muito o nosso dia-a-dia. Uma coisa que também constatei é que, no fundo, nestas condições, acaba sempre por saber que há certas coisas que não são legais, mas que se fazem em termos de... Falamos das 24 horas seguidas, há colegas que saem de 24 horas e ainda ficam horas no serviço. Claro, porque é preciso assegurar as escalas, porque é preciso cuidar e tratar dos doentes. Porque há doentes que às vezes estão no internamento e é preciso dar atenção a esses doentes. Ou seja, depois a pessoa está há 36 horas seguidas a trabalhar. São situações que me chocaram pessoalmente e que sei que não são únicas de um hospital em particular. É uma realidade menos positiva, sem dúvida. Sim. Gostaria de sublinhar esse ponto que tu focaste, que é crítico, tem a ver com a questão dos orientadores de formação, não é? E a saída de muitos colegas, estamos a assistir isso diariamente, infelizmente, do Serviço Nacional de Saúde, põe em causa a formação, não é? Porque, de facto, nós temos dificuldade hoje já em encontrar orientadores de formação disponíveis e defendemos, claro, outro estímulo aos próprios orientadores de formação que também precisam, como tu disseste, de tempo protegido em relação a estas funções de orientação. Não é? Sim, nomeadamente, por exemplo, onde fiz o internato de formação geral, uma questão que era discutida era, de facto, a falta já de especialistas para receber internos. Havia, no caso de uma das especialidades, que era a medicina interna, não saberia se haveria especialistas suficientes no ano seguinte para receber internos, porque há aqueles mínimos que são precisos cumprir. E pronto, e de facto temos assistido em vários sítios a uma saída de vários profissionais. Sim, com consequências na perda, muitas vezes, da idoneidade e da própria capacidade formativa. Depois acaba por ser uma bola de neve, porque temos menos profissionais, as condições pioram porque são menos pessoas, quer no internamento, quer na urgência, e em termos formativos é tal questão, depois falta tempo para no fundo, ajudar nesse processo, que é tão importante da formação especializada e geral. E como é que vês a participação dos internos em relação às propostas de resolução dos seus próprios problemas? Ou seja, internamente, enfim, nós sabemos que existem as comissões de internos, que têm enquadramento até legal, mas mais do que isso, em relação às organizações médicas, Ordem dos Médicos, sindicatos médicos, nós achamos muito que os internos se devem apropriar das discussões e agora estamos aqui numa fase charneira de discussão do novo enquadramento legal do internato, do regulamento
do internato médico. Viste abertura para isso? Eu acho que há abertura, mas acaba por faltar tempo e às vezes um bocadinho, não diria interesse, porque as pessoas, acho que no dia a dia do que constatei e do que tenho vindo a constatar, há muitas reivindicações pessoais dos grupos e de certas especialidades. Observamos isso constantemente. Depois, o que sinto é que falta um bocadinho as pessoas mobilizarem-se e tentarem por si perceber melhor o que é que está a ser defendido, como é que podem eventualmente ajudar ou não ajudar nessa situação. Outra questão que também acabei por constatar e alguns internos de especialidade sinto que vivem isto, é que acaba por haver às vezes alguns colegas mais velhos que, como eles próprios passaram por condições menos favoráveis, talvez de abusos laborais, pronto, parece que acabam por perpetuar um bocadinho este ciclo, no sentido em que se um passou por essas condições, os mais novos também terão que passar por esta... É quase, eu sofri, tu também tens que sofrer, não é isso? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, mas acho que há sempre esta questão de olhar para o internato de formação especializada como uma praxe que todos agora, pronto, estes anos é assim, é para ter horas extraordinárias, é para estar sempre no serviço, é para estar sem no fundo privilegiar minimamente a qualidade de vida, não é? Que é algo que as pessoas procuram cada vez mais e temos visto isso, até nas escolhas da especialidade há cada vez mais atenção às especialidades que teoricamente têm maior qualidade de vida e outras que terão uma menos boa qualidade de vida. E pronto, sinto que às vezes, mais do que... claro que estamos sujeitos a condições muito más, que os próprios médicos não conseguem controlar, mas sinto que também não somos amigos uns dos outros, às vezes nestas condições, porque podíamos, pessoalmente esta questão hierárquica dos colegas mais velhos para os mais novos, acho que os internos às vezes poderiam ter um bocadinho mais de apoio nesta situação de não terem que sofrer só porque os outros sofreram, porque senão este ciclo perpetua-se e nunca vamos ter verdadeiramente melhoria nas condições de trabalho. Pronto. Agora, claro que não é só isto, não é? Depois há condições remuneratórias que já não são os médicos que controlam e isso... Claro, infelizmente. Esse aspecto de entreajuda geracional é muito importante. Sabemos que há diferenças. Sim. Obviamente que há uma grande valorização atualmente da conciliação entre o profissional e o pessoal e familiar. Sim. Eu acho que estes aspectos têm que estar no nosso horizonte já a muito curto, médio prazo, sem dúvida nenhuma. E acaba por ser difícil porque se há especialidades em que no internato, e não só, como especialistas, se faz as 70, 80 horas semanais, como é que é possível haver tempo para a família, para outras coisas, não é? Isso acho que é impossível, não é? Claro. Como é que tu vês possíveis mudanças num futuro próximo no internato? Nós, enquanto FNAM, defendemos muito a inclusão do internato médico na carreira médica, como primeiro grau da carreira. Achamos que isso eventualmente pudesse mudar não só as condições remuneratórias, Sim. porque hoje, e gostava que tu comentasses isso, não é? Porque diz diretamente respeito, Sim. dá-se uma certa perversão. Podemos ter colegas que não querem ou não acedem à especialização, Sim. a terem remunerações superiores aos colegas que pretendem depois, enfim, fazer a sua especialização e integrar a carreira médica. Sim. Portanto, enfim, há muitos colegas que estão como tarefeiros, mas achamos que a carreira médica, que é a nossa carreira médica que vem de 1961, é algo que nós devemos continuar e, se possível, consolidar. Como é que tu vês esta perversão? Acho que isso é um ponto importantíssimo, porque eu próprio estou a constatar um bocadinho esta discrepância, porque fiz o internato de formação geral, tendo um salário X, uma remuneração X, e agora tenho, de facto, este ano estou a ser tarefeiro, prestador de serviços em alguns hospitais e também em algumas empresas, e constato, falando com os meus colegas que ingressaram no internato de formação especializada, ou seja, que não ficaram este ano no limbo, que teoricamente se estão a diferenciar e deveriam ter essa compensação, mas facilmente, no meu caso pessoal, consigo ter uma remuneração
bastante superior, sejamos honestos, àqueles que têm, com melhores condições de trabalho, e eu sou simplesmente um médico indiferenciado, ou seja, o que de facto estamos a constatar, e no fundo, indo ao encontro do que estavas a dizer, às vezes parece que compensa, em termos remuneratórios, não nos especializarmos, o que é grave. Trágico, o que é trágico. Exatamente. Ou seja, eu pessoalmente acho que este ano não vou ter esse dilema, porque tenho muita vontade de me especializar, e sempre tive, mas se formos olhar para o panorama financeiro, como indiferenciado e fazendo prestação de serviço de urgência e não só, acaba por haver muitas portas que se abrem a um médico que não quer estar vinculado ao Serviço Nacional de Saúde. As condições remuneratórias são muito melhores, mesmo até que comparando com um especialista, não só com o interno, mesmo comparando com um especialista, conseguimos atingir valores muito mais altos. Isso é preocupante, porque de facto acho que todos devíamos reverter esta lógica em torno da especialização, ou seja, quem deveria estar a ter melhores remunerações, e contra mim falo neste momento, seriam os colegas que seguiram o internato, que se estão a diferenciar, que estão no fundo a seguir este percurso que todos pretendemos que seja o da grande maioria dos profissionais. Acaba por haver colegas e constatamos, os tarefeiros que já estão há mais anos, que acho que permanecem um bocadinho nesta vida por causa destas questões financeiras, porque às vezes não acederam a uma especialidade e repetem a prova algumas vezes e não têm acesso a essa especialidade, olham depois para as condições remuneratórias que têm sem ser no Serviço Nacional de Saúde e acabam por nem ingressar no internato. Há outra questão que também acho que é interessante, é de constatar que o internato de formação especializada para muitos colegas e do que também tem vindo a ser transmitido, às vezes parece que é só uma forma da pessoa chegar a especialista e poder sair do Serviço Nacional de Saúde, porque de facto as pessoas no fundo olham para... não é as pessoas, não quero generalizar, claro que não é com todos, mas também não há culpa nenhuma em ter este Sim, esse é o outro ponto crítico, então, pronto, que é depois como é que conseguimos fixar os especialistas, os recém-especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Sim. Olha, mas antes falaste no dilema, e eu acho que outro dilema que continua a existir nesta fase e nos internos é a questão em relação aos hospitais distritais, ao interior, aos centros urbanos, seja aos hospitais, seja em relação aos ACES, aos centros de saúde. Sim. Achas que continua a haver algum estigma em relação a essa escolha? Isto porque, apesar de tudo, eu acho que nós temos que pugnar por um internato que tenha coerência e que seja uniforme, não é? De norte a sul, do litoral ao interior. Sim. Achas que continua a haver algum estigma em relação, ou condições diferentes para quem está a fazer uma especialização nos centros urbanos, Lisboa, Porto, enfim, ou essa aposta como tu tiveste de ir para o Hospital de Évora, por exemplo? Eu acho que, principalmente, agora até vou referir mais a questão do litoral versus interior, que acho que de facto ainda existe um bocadinho, as pessoas procuram inevitavelmente, procuram inevitavelmente mais o litoral. Agora, porquê? A verdade é que há outro tipo de contacto com os doentes, ou seja, o fluxo de doentes acaba por ser diferente. Acho que depois depende um bocadinho do que a pessoa pretende com o internato. Acho que ainda haverá certamente algum estigma quanto a ir para certas zonas do interior, mas às vezes mais do que até as condições de internato poderá ser condições sociais e da pessoa, a não ser que seja já de lá do próprio sítio, pode não querer também ficar tão isolada. Há sem dúvida uma questão que é importante, que é o apoio das especialidades. Há especialidades que depois não há em certos hospitais. Por exemplo, em Évora há algumas especialidades que não existem, ou seja, que não dão apoio todos os dias e que às vezes é preciso reencaminhar para hospitais do litoral, e há colegas que não lhes agrada muito esta questão de trabalhar, no fundo fazer mais com menos. Sim. E acho que isso também é uma questão que também devemos valorizar muito nos colegas nos hospitais do interior, é que conseguem às vezes com menos recursos fazer... E às vezes fazer mais mão, não é? Sim, estamos a falar em todas as especialidades médicas, médico-cirúrgicas, cirúrgicas. Sim. Eu acho que a opinião geral dos médicos é que as grandes questões que dizem respeito à fixação dos médicos devem acontecer muito cedo, logo durante a fase do internato. Sim. E nós, de facto, temos zonas muito carenciadas e às vezes não é preciso irmos ao interior. Se nós pensamos em relação aos médicos de família, pensamos na periferia, aqui na coroa de Lisboa, e percebemos
na quantidade de pessoas, infelizmente, que temos sem médico de família atribuído e com a incapacidade de fixar os colegas, o tal ponto crítico, o tal nó górdio que Sim. nós falávamos. Esta questão da incapacidade de fixar, acho que se prende, isto o que eu vou dizer não é nada de novo, com os melhores condições e melhor remuneração associada. E depois é tal ciclo vicioso que se tem vindo a criar, que é como há mais especialistas a sair do Serviço Nacional de Saúde, também muito por estas questões, as piores condições acabam por se perpetuar. E pronto, claro que a parte da remuneração, não sendo tudo, é um ponto importantíssimo que certamente iria atrair mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e no fundo, acabar por atrair mais futuros internos para a especialidade. Há até uma questão, agora falando aqui de uma proposta concreta, que até 2009 vigorava, que era a questão da dedicação exclusiva opcional, não é? Pronto. E que agora já não é possível e que sinto que seria uma proposta que iria atrair, sem dúvida, muitos profissionais. Ou seja, não os obrigando, e haverá especialidades que mesmo assim, mesmo com esta majoração salarial, que prefeririam não estar em dedicação exclusiva. Mas havia muitos outros que isso seria estímulo suficiente para se fixar. Sem dúvida, esse é um dos nossos pontos. Eu diria mesmo um cavalo de batalha, que é a questão da dedicação exclusiva, com esta ressalva, que é a dedicação exclusiva majorada, obviamente, e também voluntária, em relação aos colegas, e eventualmente colegas que começassem muito cedo nessa adesão à dedicação exclusiva. Sim. O tempo corre, mas eu ainda tenho 2 ou 3 questões. Okay. Manuel, a primeira tem a ver com aqui uma ameaça que paira sobre o internato médico, que cada vez mais, depois na formação especializada, é assumido que os internos, para preencherem, no fundo, a grelha no seu currículo final e da avaliação final, no fundo, do exame de saída, tenham que procurar ou fazer cursos, muitas vezes já não no contexto do Serviço Nacional de Saúde, mas pagos do seu próprio bolso. Se tem a tua concordância, achas que os internos vão aderir a isto? Porque para nós temos sérias reservas quanto ao facto de estarmos a iniciar uma espécie de internato pago do seu próprio bolso por parte dos internos. E gostava de te ouvir sobre esta apreensão, que eu penso que é geral também dos internos. Não queria elaborar também muito nesse ponto, porque ainda não ingressei no internato de formação especializada e, portanto, há aqui coisas que não quero falar sem saber exatamente. O que acabo por perceber é que é discrepante. Há, de facto, alguns hospitais que exigem que os internos paguem certas formações, outros que até oferecem essas formações. Isto, para mim, é claro que acho que os internos não deviam... São coisas que... São formações que são importantes para o futuro quer do profissional, quer do trabalho que executa depois no próprio hospital. São obrigatórias, não é? Sim, exatamente. E ainda próprio exatamente nesse ponto, não deveria ser o próprio interno, ainda para mais agora a ter que pagar a sua própria formação. Isso não tenho quaisquer dúvidas. Agora, de facto, falta-me um bocadinho. Felizmente ainda não fui confrontado com situações dessas pessoalmente. Okay. Muito bem. Como é que tu perspectivas o teu futuro a curto prazo em termos de dificuldades, obstáculos, mas também de uma perspectiva mais positiva em relação à especialização e, no fundo, à carreira médica? É assim, em primeiro lugar, começando pelos positivos, de facto tenho um entusiasmo muito grande em diferenciar-me, acho que já referiste várias vezes. Acho que a grande maioria das pessoas dos médicos tem essa vontade de diferenciar, de no fundo pegar aqui numa área mais concreta, que agora também pegamos aqui um bocadinho em tudo na formação geral e ao longo do curso, mas de pegar aqui numa área mais concreta e sermos realmente muito bons nessa área. Isso, portanto, olho com muito entusiasmo para esse futuro próximo, espero eu. Por outro lado, de facto, fico apreensivo com as condições que vou encontrar. Sem dúvida que agora, se tiver essa possibilidade, vou informar-me, porque sei que estas condições variam de sítio para sítio, isso terá peso na minha decisão. E acho que, mais uma vez, não há problema nenhum em olhar para as condições a que estarei sujeito em termos de qualidade de vida, porque de facto se há um sítio em que eu não acredito que para uma pessoa
fazer 50 ou 60 ou 70 horas semanais vai estar melhor preparada do que uma pessoa que faz as 40 horas semanais. Sempre achei isso um bocadinho falacioso, quer dizer, a pessoa vai estar 4, 5, 6 anos em internato de formação especializada. Acho que é tempo suficiente para a pessoa adquirir as capacidades que precisa de adquirir para a formação especializada. E pronto, espero que agora que pudesse, era bom que houvesse de facto uma valorização quanto à remuneração na parte do internato, porque de facto vai haver um contraste muito grande deste meu ano limbo ao entrar no internato de formação especializada. Mas pronto, acho que mesmo assim vou realçar aqui a parte positiva, que é a diferenciação. E sem dúvida que isso é o aspecto, para mim, mais importante no meu futuro. Muito obrigado. Pronto. Fica por aqui a nossa conversa. Eu agradeço novamente ao nosso convidado, colega, o médico Manuel Santovaia, ter estado connosco neste podcast Bisturi da Federação Nacional dos Médicos. Até um próximo podcast. Obrigado.